E aí, galerinha, estamos aqui com o nosso podcast novíssimo Cine Legends. E aqui comigo estamos eu mesmo, Wilson Júnior, apresentador, e aqui Manu, apresentadora, e o doutor professor Salek. No nosso podcast a gente vai manter vocês informados, né, com notícias no âmbito jurídico. E para começar, eu vou passar aqui a fala para a Manu para iniciar o nosso ciclo de notícias. A gente vai começar com as informações da semana e notícias. E a primeira notícia que a gente escolheu foi que um cliente que pagou mais de 1 milhão em uma Ferrari, que sofreu batida grave, deve ser indenizado. Esse motorista ele comprou uma Ferrari por 1,7 milhão em 2009, só que ela já estava batida. E aí o TJ de Minas Gerais decidiu que a empresa que vendeu esse carro para ele tem que indenizar ele com todos os custos de DPVAT, IPVA, mais R$ 25.000 de danos morais. Bom, comentando aqui a primeira notícia, só para dar um posicionamento jurídico, mais um comentário. Como a gente não tem acesso aos autos, a gente não sabe exatamente o que aconteceu na prática, mas o cliente comprou uma Ferrari por 1 milhão. Agora, a pergunta que surge dessas questões são algumas perguntas básicas. Toda vez que eu for comprar um carro, será que eu tenho que ser obrigado a ser informado sobre sinistro, batidas ou qualquer outro defeito do veículo? E outra questão que surge aqui também é o que indenizar e quanto indenizar. Bom, é claro que chama a atenção da notícia por ser um carro de extremo valor, né? Mais de R$ 1 milhão, mas será que todo carro vai ter esse mesmo tratamento? E aí fica para os ouvintes essa questão. Não sei se teria um tratamento se fosse um carro de R$ 100.000 ou de R$ 10.000. Posso dar um parecer? Claro. Licença. Eu acho que esse tipo de tratamento não deveria ser necessariamente só para esse carro, né? Porque é uma Ferrari, pelo alto valor dele. Mas como uma forma de proteger o consumidor, isso tinha que ser adotado para todas as compras, todas as compras dos carros que são ofertados no mercado hoje. Manu, isso é bem pontuado. Tem a questão do vício repetitório, do direito do consumidor, que você tem que ter o direito à informação, né, de qualquer vício oculto, né, e nesse sentido. Mas a questão é, se você vai comprar um carro usado, até onde vai essa informação? Até onde você precisa ser informado? Certo? Porque me lembro até, e esse podcast vai contar muita história da vida, vai uma conversa, algo que a gente fala que é algo informal. Quando eu trabalhei em Curitiba, a gente trabalhou um tempo para lojistas de veículos, lá, contratado por lojistas de veículos, no contrato de previa, que estava vendendo um carro usado, e um carro usado tem problema, certo? Não é um carro zero. Carro zero, talvez você vá na segurança e nem isso, né? Sim. Muitas vezes acontece, então tem problema. Lá já o contrato previa que poderia haver problemas. E algumas ações que a gente teve lá, defendendo até esses lojistas, teve gente que foi reclamar de pneu careca. Então, isso não é um vício oculto. Isso é um vício aparente. A pessoa vai comprar o carro, tem que olhar essas questões. Claro que no caso da Ferrari, né, leva-se até a notícia porque é uma Ferrari, mas tem que ser pontuado. Como eu falei, não sei exatamente o que aconteceu no caso concreto, que a gente sempre precisa ver, né, mas fica aí a atenção e fica aí sempre claro que sempre tem que ser respeitado o consumidor nesses casos. Wilson? Realmente é uma questão muito polêmica, né? É o que me leva a lembrar do próximo tópico, né? Que a gente está falando, levando em consideração esse tema. Hoje em dia, quando você está com um carro novo, velho, ou tanto faz, para todas as situações, além desses problemas, e quando você sofre um acidente da perca total no carro, né? A notícia de hoje é do TJSP, né, que fala sobre a suspensão de cobrança de IPVA de veículo que sofreu perda total. Você sabia que quando o carro dá perda total, você tem o direito de solicitar que seja cessado as cobranças em relação a aqueles licenciamentos anuais e etc.? Aqui é uma questão muito polêmica porque não é muita gente que sabe e muita gente às vezes tem essa cobrança e acha indevida, né, realmente. Só que qual seria o procedimento correto? Como fazer acontecer ou fazer essa solicitação para parar disso? Qual é o procedimento? Doutor Soleil, o que o senhor pode dizer sobre esse tema? Bom, a decisão é interessante do TJ de São Paulo no sentido que o carro foi sinistrado, então deu perda total, quer dizer, esse carro não vai ser mais utilizado. O IPVA, que é o Imposto de Veículo Automotor, né, ele é cobrado quando você tem um veículo. Se você adquirir um veículo, você vai pagar naturalmente IPVA.
Nesse caso, eu não sei por que não foi dado baixa no veículo, qual é a situação real do caso. Lembrando sempre que a gente comenta uma notícia, então a gente não sabe o caso concreto, faz só um comentário. Eu acredito sim, uma vez dado perda total do carro, feito a baixa, claro que eu entendo que não tem que ser feito o pagamento mais do IPVA. E o TJ de São Paulo deu essa decisão, e eu acredito que, do meu ponto de vista, olhando somente uma chamada simples da decisão, né, da notícia, eu acredito ser acertado. Perca total, o veículo não vai mais ser usado como veículo, agora passa a ser, né, sucata, seja qual for. Então, ele deixou de cumprir a função principal dele, não faz sentido fazer o pagamento desse imposto. Mas é isso aí, a gente já fala o seguinte, né, claro que isso aí vai ser para quando nós formos fazer nosso podcast com convidados, a doutora Juliana, claramente vai vir e vai nos explicar aí a questão tributária envolvida sobre isso. Para falar sobre exatamente. Estamos de volta e o tema do principal do podcast hoje é a medida provisória 1045, que foi editada no dia 27 de 4 de 2021. Só para introduzir, medida provisória Então, ela é um instrumento que tem força de lei, né, adotado pelo presidente da República e em caso de relevância e urgência para o país. Né? Ela produz efeitos imediatos, ou seja, ela já vai ao mesmo tempo que tramita no Congresso, mas depende da aprovação da Câmara e do Senado para que seja transformada definitivamente em lei. Beleza, Wilson. Então, a medida provisória que nós vamos tratar hoje é a 1045, né? Como o Wilson falou, tem da medida provisória lá, seus requisitos no artigo 62 da Constituição Federal. O que é a medida provisória 1045, que veio publicada no Diário da União, já era até aguardada por trabalhadores e empregadores, veio publicada no Diário da União no dia 28. Essa medida provisória, ela trata do benefício, né, do plano emergencial de manutenção do emprego e renda. E aí a gente fala daquele benefício que a gente chama BEM, né, que é o benefício emergencial que é pago aos trabalhadores. Como todos sabem, nós estamos na época de crise, época de pandemia. E essa medida provisória, ela vem mais uma vez aí no mesmo moldes parecidos do que tinha a MP 936, trazendo aí redução de jornada de trabalho, trazendo suspensão de contrato de trabalho, mas para dirimir melhor o tema, para ficar mais esclarecido para os senhores do que se trata essa MP. Manu, vamos lá, o que temos nessa MP? A medida visa regular esse novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, dispondo de medidas complementares para o enfrentamento das consequências decorrentes do Covid-19 no âmbito das relações de trabalho. Quais são os objetivos? E aí, Wilson? O que temos de objetivo nessa área? Levando em consideração, né, a questão pandêmica, o objetivo dela é preservar o emprego, a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente das consequências, né, do Covid-19. Bom, pessoal, aí a medida é o seguinte: quais são os dois focos dessa medida, dessa MP? Redução de jornada de trabalho. E ela ficou igual a 936, 25, 50, 75% da redução de jornada de trabalho. E também vai ter uma redução de salário, logicamente. Se reduz o trabalho, reduz o salário. E a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Mas aí, quem poderá receber? Todo mundo recebe? Não. Só os empregados que tiverem redução de jornada de trabalho, salário... Somente os empregados que tiveram redução da jornada de trabalho / salário e o empregador que concordou em suspender temporariamente o contrato. Pessoal, isso aqui é legal pelo seguinte: pense que nós estamos na pandemia, pense que o empregador está num momento de crise. É interessante mandar o empregado embora? Não, ninguém quer mandar o empregado embora. Agora, quando não tem outro meio, né, vai acabar mandando embora. Por que vem essa MP? Essa MP vem para tentar frear essa demissão. Hoje nós temos aí 14 milhões de brasileiros que são desempregados, né, ou mais até que esse número. Né? Então, eu acho válida a medida, mas aí... Quem pode? Quem pode, quem teve suspensão, quem teve redução de jornada. Agora, quem não pode? Quem está vedado? Quem que não vai fazer parte dessa MP? E aí, agora, aí é uma questão interessante, né? Se você é servidor, tem um cargo comissionado, algum vínculo, né? Você não pode, aquele que ocupa cargo de emprego público, cargo de comissão de nomeação ou exoneração, aquele que recebe benefício continuado da Previdência Social, tipo BPC ou RPGS, ou regime próprio, né, que são aqueles que estão recebendo seguro-desemprego e aquele que recebe bolsa de qualificação profissional. Tem que ficar muito atento para não cometer algum erro, né, sem saber, né, acreditando que não.
Pessoal, então aqui, ó, nesse ponto ainda tem uma questão interessante, porque a MP não trata disso, não está no foco da MP, mas você tem que fazer uma análise sistemológica ali, né, do próprio direito para saber quem que vai e quem não vai. Por exemplo, uma pergunta que pode surgir aí até para os senhores que são estagiários: estagiários podem entrar na MP? Não, não podem entrar na MP porque estagiário não é empregado. Então não pode entrar na MP. Outra coisa que tenho visto alguns professores falar também, e é o meu entendimento, contrato temporário de trabalho não pode entrar na MP, porque a gente vai ver lá na frente que se você aderir à MP, você tem estabilidade. E o contrato temporário, o contrato de experiência, né, que é uma das formas de contrato temporário, ele é de 90 dias, então pode prorrogar essa experiência e aí torna-se indeterminado. Então acredito que o contrato de experiência também não está dentro da MP. Isso aqui não está, se os senhores for fazer leitura da MP, não está aqui, não está posto aqui. Mas beleza. Ele até fala na MP que contratos intermitentes não poderão, as pessoas que estão sob o regime de contrato intermitente não podem receber esse benefício. Exatamente. Aí só que tem o detalhe: intermitente, que é criado pela reforma trabalhista, né? Foi criado pela reforma trabalhista, é aquele que chama a pessoa para vir só num período determinado, num horário determinado. Sim. Certo? E o contrato de experiência não. O contrato de experiência eu estou trabalhando, como até a doutrina fala, e é até um termo interessante, a gente utiliza em sala de aula, o contrato de experiência é um namoro entre o empregado e o empregador. Nem sempre esse namoro dá certo, né? Mas é isso aí. E eu acho que essa medida peca muito, né? Que ela não valoriza nós estagiários, né? Não, mano, eu acho isso muito... eles não prevê a gente, não reconhecem o nosso esforço, né? Poxa, a gente faz de tudo. E eu, sinceramente, eu queria saber quem é que vai custear esse benefício. O benefício vai ser custeado pela União. A União vai custear esse benefício. Pessoal, a União vai custear esse benefício. Então, aí é uma das formas que a União, né, tá enfrentando a crise do Covid. E eu sempre achei muito interessante, porque isso aqui é um cálculo da MP, que para mim é uma coisa que é a chave dessas MPs, sobre o plano emergencial, né, sobre a manutenção do emprego e renda. Por qual que é a chave? Pensem comigo, olha a grande sacada. Se você é mandado embora, você vai para o seguro-desemprego, certo? E quem está custeando a MP, e com base no que a MP é feita? Ela é feita realmente no seguro-desemprego. Então, em vez de te mandar embora para você receber o seguro-desemprego, te mantenho trabalhando, te dou um percentual do seguro-desemprego, mantenho emprego e renda. O direito de trabalho, pessoal, é o princípio da continuidade da relação de emprego. Eu não quero mandar ninguém embora. E eu assim... nessa vida de professor, né, advogado, enfim, a gente vê que o empregador ele tenta manter sempre o máximo o emprego, ele só manda embora mesmo quando ele não tem condição de arcar. E aí essa MP vem para dar um fôlego. Tá, né? Mas e aí nessa situação, como que vai ser o procedimento para receber esse benefício? Tá. Então aí o procedimento, e essa é uma atenção que tem que estar muito ligada, tanto o empregador tem que estar muito atento nessa situação, como o seu contador, porque isso não depende do advogado. Às vezes um cliente pergunta, mas como que eu faço? Olha, é um procedimento do contador, né? Ele tem que informar lá que foi feita a celebração no prazo de 10 dias, a primeira parcela é paga depois de 30 dias, então não é no dia do salário. Isso tem que tomar um cuidado, porque se eu vou fazer aderência hoje até um dia, né, dia 1º, né? Então vai dar 30 dias, vai acabar no final do mês, mas se eu aderir no dia 15, a primeira vai ser pago só daqui a 30 dias. Só daqui a 30 dias. E aí os 15 dias que passou, o empregador vai pagar normal. Então é daqui para frente. Então tem que tomar cuidado que é 30 dias depois da celebração é que é pago esse plano emergencial, né, esse valor. Bom, uma das coisas que eu queria falar aqui, perguntar para até falar para o Wilson, em caso de demissão, benefício compromete, seguro-desemprego, como é que ficaria? Porque pensa comigo, eu estou trabalhando, estou aqui com o meu seguro-desemprego, estou trabalhando, né, fiz aderência tal, né, do plano emergencial, certo? E vamos dizer lá que agora acabo sendo demitido. É porque nesse caso de demissão durante a aderência, no caso não teria como demitir, porque essa medida provisória ela dá uma garantia de permanência nesse trabalho. Exatamente, é uma estabilidade. Então, pelo menos nesse prazo de vigência dessa medida provisória, o empregado não pode ser demitido. Exceto justa causa. Aí vamos colocar bem aqui, Manu. Então, assim, o empregado pode ser demitido. Na verdade é o seguinte: se ele adere à redução de jornada ou se ele adere à suspensão do contrato de trabalho, pelo mesmo tempo
da aderência à redução de jornada com redução de salário pelo mesmo tempo da suspensão do contrato de trabalho, então aderi por 30 dias, eu tenho 30 dias de estabilidade. Exato. Aderi por 60 dias, eu tenho 60 dias de estabilidade. Uma das questões também que aqui a gente já vai pontuando, já vai falando sobre isso aqui, essa MP veio com prazo de 120 dias, que é uma diferença da MP 936 que veio com prazo de 90. Exato. Essa aqui deu 30 dias a mais, que é uma coisa legal, ampliou um pouquinho, né? 120 dias. Claro que a MP 936 foi convertida em lei e ficou um vácuo entre a MP 936, a lei da MP 936 e essa edição desse MP, que não ficou coberto por nenhuma, nem medida provisória, nem de lei. Então, mas aqui para frente, até 120 dias, nós vamos ter esse plano emergencial aí para cobrir essa questão, né? Muito bem. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Quem tem mais um emprego, como é que faz? Recebe esse benefício? Como é que funciona? Então, a MP, ela traz acumulatividade, né? Por cada vínculo. Então, porque assim, se você tem 2 vínculos de emprego, os 2 vínculos de emprego são suspensos, nada mais justo que você receba também aí acumulativamente pelos 2 vínculos de emprego. Agora, é percentual de salário? Não. Eu recebo 10 mil reais, vou ter meu contrato suspenso, ou vou ter uma redução de salário de 50%, vou receber 5 mil reais? Não. Você vai receber 5 mil reais do seu empregador. Os outros 5 mil reais você não vai receber 5 mil reais da União. Ele é calculado sobre o seguro-desemprego. Seguro-desemprego, o valor máximo está lá, é mais ou menos 1.800, se não me falha a memória, 1.830 reais. Se não me falha a memória, é esse valor, 1.830 reais. O valor máximo. Então é disso que você vai receber. Desse valor máximo que você vai receber 50%. Então você vai acabar tendo uma redução aí do seu salário. Mas como eu sempre digo, né? Melhor reduzir um pouco o salário do que perder o emprego. Agora tocou numa situação importante, né? E no caso da suspensão. Então, a suspensão, pessoal, é suspensão. Tá? O que quer dizer suspensão? A gente até brinca com o professor que suspensão é com S e S é sem salário. Né? Então, aqueles macetes que a gente passa com o professor de faculdade, às vezes passa com o professor de cursinho, né? Então é S sem salário. Nesse caso, você vai ter seu contrato suspenso, né? Vai ter seu contrato suspenso, mas notem que há uma suspensão, mas depois você volta a trabalhar. Então, parou um período, depois você volta ao seu contrato de trabalho. Eu acho interessante, melhor suspender do que demitir, é a mesma forma, né? Claro que eu sou mais favorável aí, que sempre que puder, sempre que der, fazer redução, né? Reduz a carga e reduz o salário. Agora, pensa o seguinte, nós estamos na pandemia, e aí assim, no âmbito de clientes que eu atendo, até porque eu gosto de falar um pouco da realidade dos meus clientes, uma realidade de escritório, uma realidade de professor, do âmbito de cliente que eu atendo. Quem está trabalhando com eventos? Está tudo fechado. Sim. Pensa, eu não tenho uma atividade na empresa, minha empresa está fechada. Se minha empresa está fechada, o que eu vou fazer com o funcionário lá com redução de jornada e redução de salário? Não me adianta. Então, nesse caso, qual que é a ideia? Vamos suspender. Suspensão por remédio. Agora, se eu estou por causa da pandemia, caiu o meu movimento, caiu a minha clientela, reduzi um pouco ali o fluxo de pessoas na minha empresa, um pessoal numa loja, eu acho muito mais interessante fazer a redução de jornada e a redução de salário, porque eu consigo trabalhar com aqueles próprios empregados que eu já tenho na loja, eu consigo readequá-los para dar conta da minha clientela. Então, eu acho super válido. Eu sempre achei essas MPs válidas. Claro que tem gente que critica, tem gente que vai falar várias questões e a gente tem que respeitar, porque tem críticas válidas, mas assim, é muito melhor muito melhor assim, do que nada. É porque no meio de uma pandemia realmente precisa de um remédio rápido para resolver esse problema, né? Exatamente. E justamente por ter esse caráter provisório, não é uma coisa que vai durar para sempre, que essa medida vai durar para sempre, que as pessoas vão ter para sempre acesso a esse benefício. Mas uma pergunta que eu tenho em relação à suspensão do trabalho é que, e se de alguma forma ficar comprovado que o trabalhador ficou trabalhando durante essa suspensão, nesse período de suspensão, o que acontece? Então, o que acontece tem que pagar o salário. Sendo assim, extremamente direto. Tem que pagar o salário. Sem salário não se aplica. Mas é porque é sem salário e sem trabalho. Nesse caso, ele tem trabalho, então tem salário também, né? Por que acontece, pessoal? Nós estamos vivenciando um momento de home office, né? O home office vira aí uma realidade, não vai modificar daqui para frente. Eu acho que o trabalho ele entrou num nível de tecnologia que nós não vamos ter, mesmo acabando a pandemia, uma volta a alguns trabalhos presenciais.
Isso claro também que aqui no Brasil é um pouco, não é questão de ser atrasado, é uma questão de adequação, acho mesmo, mas de outros países, que eu recordo também, já muito tempo atrás, eu tenho um amigo que trabalhava home office pela IBM no Canadá, ele trabalhava na casa dele já, isso há mais de 10 anos atrás, já fazia home office pela IBM, né? Então, que é uma empresa de tecnologia, você não precisa estar lá. Você não precisa ter aqueles grandes prédios lá com 200, 300 pessoas. Então, talvez agora vai ter uma readequação. Eu acho que veio para ficar essa questão de home office. Só que entenda, se eu estou com o contrato suspenso, voltando à pergunta que vocês fizeram, se eu estou com o contrato suspenso, eu estou com o contrato suspenso. É a mesma coisa se eu estou em férias. Sim. Né? Não fazer uma analogia, não é a mesma coisa, mas podemos fazer uma analogia, eu estou em férias. Em férias, eu não vou trabalhar nas férias. No contrato suspenso, eu também não vou trabalhar. Se o empregador começa a mandar e-mail, começa a ligar, começa a chamar, vem só rapidinho aqui na empresa, descaracteriza totalmente e aí você vai ter que pagar. É até legal mencionar que nessa medida provisória, eles, no caso de, não suspensão, mas no caso de redução, o empregador ele fica não obrigado, mas ele fica realmente obrigado a fornecer todos os meios de serviço para aquele que está trabalhando em casa, né? E aí a lei até fala de comodato, de emprestar para o empregador os meios, para o empregado os meios necessários para realizar a atividade dele. Porque se eu mando meu empregado para casa, ele não é obrigado a ter um computador, não é obrigado a ter uma webcam, não é obrigado a ter nada disso. Eu mandei meu empregado para casa, eu tenho que dar um suporte para ele que ele trabalhe em casa. Mínimo suporte. E aí até tem muita discussão hoje, preciso pagar a internet do meu empregado, preciso dar, o comodato que é o empréstimo do computador, enfim, tal. Enfim, a questão da internet já é uma questão mais complicada, porque a internet não vai ser um uso exclusivo para o contrato de trabalho. Mas se a pessoa não tem internet e não paga nenhum plano e você quer que ela trabalhe em casa e precisa da internet para fazer videoconferência ou qualquer outra coisa, o empregador tem que dar Vai depender muito de cada caso. Vai ter que dar um suporte nesse caso. Uma questão que a gente não comentou aqui, que essa não é a única MP, né? Tem a MP 1046. A gente fez a opção pela 1045, né, para comentar nesse primeiro dia do podcast. Mas tem a 1046 e a 1046 ela modifica a forma de contratação, né? Em época de pandemia, ela modifica a negociação ali, que você pode fazer a negociação entre o empregado e o empregadora, para aquele que recebe até R$ 3.300, é uma negociação direta. E aí também é uma revisão de uma outra MP, que se não me falha a memória, é a MP 927, que tratava disso, se não me falha a memória. Tá? Então tem algumas peculiaridades lá, realmente altera até a forma de contratação, a forma do próprio contrato de trabalho. Mas assim, pessoal, de forma geral, o que a gente queria passar por essas características da MP aqui, eu acredito que sejam 2 pontos principais. 1, podemos ter suspensão do contrato de trabalho. 2, redução de jornada com redução de salário. Redução de jornada com redução de salário, percentual 25%, 50% e 75%. Certo? E redução do salário também na mesma proporcionalidade. A pessoa vai receber uma parte pela empresa, dependendo do caso, uma parte pela empresa e uma parte como se fosse do seguro-desemprego, inclusive calculado no mesmo valor de seguro-desemprego de forma proporcional também. Eu acho que são os dois critérios fundamentais dessa MP. E aí, Wilson, o que você acha? Então, deixa eu tomar uma água aqui, porque eu tenho mania de falar demais. Você vai precisar tomar essa água mesmo aí, porque eu estava analisando, vendo que tem sempre bastante mudança, né? Só que nesses últimos meses, na verdade nesse último ano, teve muito mais do que nos anos anteriores. O que eu estou querendo dizer é que o senhor está sempre por dentro, não só pela sua área de atuação, né? Na área trabalhista, advogado já há bastantes anos, e levando em consideração que o senhor está sempre por dentro do âmbito trabalhista, né, que é a sua especialidade. Quando faz assim é porque vem pergunta difícil. Eu queria saber, exatamente, por isso que eu falei que você ia precisar dessa área. Como a gente é acadêmico, ainda estamos no início, né, engateando aí no ramo jurídico, especialmente de trabalho, eu queria saber na sua opinião, que já está uns 10, 15 anos aí na área trabalhista. Não, a gente sabe que a pandemia veio num momento que ninguém esperava, obviamente. Aconteceu coisas que nunca aconteceram nos últimos 10, 20 anos, que foi home office, empresas fechando e tudo mais. Na sua experiência como professor advogado na área trabalhista, está sempre atualizado aí, respondendo todas as perguntas de medidas provisórias, o que o senhor acha, qual foi o impacto que teve no mercado de trabalho, a pandemia, desde os últimos anos
E comparando com o estado de agora, né? O Covid Bom. tem pontos positivos ou só negativos? Por que eu digo isso? Porque teve a questão do home office, né? Muitas empresas tiveram que se atualizar, vamos supor, ofereceram serviço de entrega. Mudou muita coisa. Teve muitas empresas fechando, teve muitas emissões, mas teve alguma evolução do mercado de trabalho, de modo geral. Na sua opinião, essa pandemia veio, teve muitos pontos negativos, muito positivos. Bom, qual a sua opinião sobre o assunto? Vamos lá. Primeiro, até eu falei lá em 14 milhões, né, desempregados. A gente faz agora com as tecnologias, a gente não pode deixar de usar, né? O IBGE estima que tem 14,4 milhões de desempregados. Se você perguntar para mim se mudou muito o índice com a pandemia, eu não vou nem abrir o índice do IBGE, mas eu sei que não mudou muito o índice com a pandemia de desempregados. Aumentou um pouco, subiu um pouco. Até porque a proporção da pandemia era natural que tivesse isso. Não tem como dizer, não, vamos passar por uma pandemia sem que tenha aumento de desempregados. Qual é a grande relação com a pandemia? Nós tivemos uma relação com a pandemia, nós tivemos uma relação mais direta, que é influenciada, lógico, pela pandemia, mas a mais direta, que é influenciada pelos lockdowns, né? Que eu até me permitam aqui, eu sempre falei isso desde o começo, que lockdown para mim, qualquer lei que preveja lockdown para mim é inconstitucional, que toda lei brasileira tem que ser feita no vernáculo, né? No português. Sim. Então, eu nunca defini na minha cabeça o que é lockdown. Ah, professor, você não entende inglês? Ah, eu entendo sim, entendo, mas para mim era muito falar, o fechamento do comércio era muito mais importante que lockdown. Assim como conceituar delivery para mim também é uma coisa importante, né? O que é delivery? Eu sempre falo isso. O que é delivery? É quando eu passo para pegar alguma coisa? É quando alguém vai entregar a minha casa? Ou como é que é aquele delivery que nós vamos fazer propaganda aqui nos patrocinadores nossos, que é o McDonald's? Não, claro que não. Claro que não. Então você faça no McDonald's. Você faça no McDonald's para pegar um lanche, né? Então perpassa por essas questões. O que mudou para mim? Mudou que as empresas tiveram que se adaptar e tiveram que, com essa adaptação, elas descobriram até novos nichos de mercado. Tem empresas que estão hoje fazendo delivery e, assim, aquela empresa antiga que precisava de um ponto, precisava abrir uma empresa, a loja, o restaurante, num lugar visível, no melhor lugar da cidade, com a estrutura. Hoje a gente vê que talvez não seja mais essa empresa, né? Estamos aí pedindo em aplicativo, pede comida pelo WhatsApp, pede comida por qualquer lugar, se pede comida, enfim, se está com essa, não só comida, né? Estou dando exemplo aqui de restaurante. Então, se adaptaram à entrega, se adaptaram a canais virtuais. Tem empresa hoje que não tem mais aberto ao público, não recebe o público, só trabalha mesmo pela internet, isso joga o custo da empresa lá embaixo, né? Porque você sabe que tem aluguel, enfim, milhões de coisas, joga o custo da empresa lá embaixo. Eu entendo que, com certeza, eu acho que isso eu tenho uma visão que, no meu ponto de vista, pandemia dando uma tranquilizada, voltando a abrir, a gente recupera os empregos que foram perdidos. Isso é no meu ponto de vista, porque a gente não perdeu, foi demitido algumas pessoas, mas a gente não perdeu os postos de trabalho que estavam nas empresas. Então eu tinha 10 funcionários, demiti 4, por exemplo, porque minha clientela caiu 40%. Mas quando voltar, se ela voltar a subir esses 40%, eu vou ter que contratar novamente os mesmos empregados. Então eu não perdi aquele posto de trabalho na empresa, a capacidade de produção daquela empresa. E tem setores da economia que cresceram. O setor de alimentação cresceu, o setor de construção cresceu, pelo menos é isso que a gente escuta nas notícias, que esses setores cresceram. Então eu acho interessante, a gente comentar sobre isso. Talvez um tema para um podcast mais à frente, até podendo trazer um convidado falar sobre essa questão. Eu assisti uma live do professor, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Alexei Chaper, há uns dias atrás. Não só ele, eram mais outros professores, mas que eu tenho o livro dele aqui, então eu peguei o nome dele aqui. Eles falavam nessa live que a CLT hoje só dá conta de atender 30% das formas de contratação. Isso é preocupante. Então, quer dizer, 70% dos trabalhadores, das formas de contrato de trabalho, a CLT não consegue abarcar. É porque hoje mudou muito também todas as formas de emprego, né? Exatamente. Ainda mais hoje com esse mercado digital, o Instagram hoje vende muito. Várias empresas só dentro do Instagram. Então,
as contratações são diferentes, as funções são diferentes, que não são linkadas na CLT, de fato. Então isso aí vai ter uma grande mudança. A gente vai sempre. O trabalho né, o direito do trabalho é dinâmico, nunca foi estático, né? Mas só que agora nós aceleramos a mudança. Isso eu entendo que o trabalhador, forma de contrato de trabalho, forma de regime de trabalho, forma de contratação, seja qual for a questão, acelerou, como a gente fala de acelerar também aí as questões de próprio judiciário, né? Audiência virtual, processo 100% digital, enfim. Isso facilitou muito, na verdade, né? A vida de muita gente, eu acho. Nós estamos numa transição, né? Transição que nós estamos fazendo aqui um podcast, né? Antes a grande mídia dominando a informação e agora já aparece, a internet já entra com um segundo plano, então tem tudo, ou primeiro plano, né? Não sei. Porque quantas pessoas você escuta, principalmente vocês são mais jovens, eu não assisto mais televisão, não assisto televisão. Então o mundo está mudando e com certeza se o mundo muda, o contrato de trabalho, o direito de trabalho muda junto. É a toa que a gente está aqui falando exatamente sobre essas mudanças, né? Essas MPs que afetam diretamente toda a estrutura trabalhista, né? Então, Manu, tem mais alguma observação? Não, acho que é isso. Só é importante mencionar algumas coisas em relação a uma dúvida, na verdade, né? Se depois dessa medida provisória tiver um acordo coletivo que beneficie mais o empregado, como é que vai funcionar? Então, a Justiça do Trabalho, a gente fala que nos outros ramos do direito, você tem lá, até que a medida provisória tem esse ponto aí, vai acabar dando discussão, vai acabar dando, talvez seja entre o Poder Judiciário para entrar aí em algumas discussões, mas eu vou falar principiologicamente pelo direito do trabalho, que é o que mais importante. Direito do trabalho, que vocês são acadêmicos de direito, né? Aqui está nos ouvindo também, a gente segue lá a história da pirâmide de Kelsen lá, né? Até que eu brinco lá, quem é Kelsen, quem é um faraó para ter pirâmide, né? Então, primeiro semestre, né? Quem é esse faraó Kelsen para ter uma pirâmide, né? Então, mas ele coloca a Constituição como norma aí máxima, né? Depois vem colocando, né, lei complementar, lei ordinária, tal, enfim, vem descendo a pirâmide. Bom, na Justiça do Trabalho, a pirâmide Kelsen ela não existe. Pode até existir formalmente, mas ela não existe. Por quê? Porque lá se aplica a norma mais favorável ao trabalhador. Então, quando se aplica a norma mais favorável ao trabalhador, e a pergunta foi, se eu colocar num acordo coletivo uma norma mais favorável, vai se aplicar a norma mais favorável. Sempre. Se a MP falar assim, não vai aplicar a MP, o juiz do trabalho não vai dar. Pode colocar isso, pontuar, não vai dar. Vai se aplicar a norma mais favorável. Então, essa é a ideia. Bom, enfim, e aí tem muito mais questão aí sobre acordo coletivo, convenção coletiva para discutir, eu não vou entrar na... Se a gente for falar de tudo isso, a gente vai ficar aqui uns sei quantos meses, né? É isso aí, galera. Então, acho que é isso aí, pessoal. Inclusive, a questão das mudanças, eles mudaram também não só o trabalhista, mas também o judiciário, né? As formas de audiência, tudo online, muita gente já está sabendo. Então, como eu tinha a pergunta inicial, né? A pandemia ela mudou quase 100% de tudo aí, né? Vamos fazer agora umas considerações finais. Doutor Solé, que tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que tá show, é isso aí. A ideia é passar um pouco de conteúdo jurídico, conversar, algo informal. Se vocês não entenderam algo, se ficou alguma dúvida, pode mandar aí nas redes sociais, pergunte, a gente tenta responder. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente está aberto à resposta. Então, só para deixar o público de casa assim, que está nos assistindo, tal, qual é a ideia do podcast? A ideia do podcast, desse podcast aqui, é falar um pouco de notícia, falar um pouco sobre um tema do dia. Esse é o piloto, mas nós vamos trazer aí convidados, né, que vão vir argumentar conosco aqui e sobre um tema pré-determinado. E a ideia é uma vez por semana a gente está aqui, ou enfim, dependendo como é que der a nossa agenda aí, está aqui conversando. Vocês estão vendo em primeira mão, já segue aí, dá um joinha, dá uma compartilhada, dá uma ajudada no nosso trabalho. Isso aí, é o Sindilegia. A ideia é desburocratizar esses temas do direito e facilitar o entendimento de quem não está nesse meio, né? Trazer a importância, assim, trazer de uma forma mais dinâmica, em uma conversa descontraída, como você falou, temas que são muito importantes e como que isso vai interferir na vida de todo mundo, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado por hoje é só. por nos Tenha acompanhar. no próximo, viu? Não perca, compartilhe aí. Valeu, um abraço. Tchau.